Você sabia que o volume de negócios é uma das informações mais importantes que podemos analisar de um ativo? E além disso, que os indicadores de volume podem nos ajudar a antecipar movimentos e identificar possíveis mudanças antes mesmo que ela ocorra de fato? Nesse vídeo, nós vamos te mostrar 3 poderosos indicadores de volume que vão te ajudar a encontrar boas oportunidades de trades no seu Vector. Então, me acompanhe até o final para conferir essas dicas imperdíveis que separamos para você. E é claro, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos lá! Você sabe como o volume de negociações impacta o mercado? Não se preocupe, vamos te explicar isso agora de uma forma muito simples. Quando realizamos alguma negociação no mercado, ou seja, se abrimos ou encerramos uma posição, estamos sempre comprando ou vendendo algo, e o volume vai contabilizar essas negociações. E essa informação é fundamental para realizar boas entradas, pois o volume está diretamente ligado ao interesse dos participantes em realizar negociações de uma determinada criptomoeda. Ou seja, o volume vai demonstrar o quão comprometidos estão os compradores ou vendedores e como está a força desse mercado. E por que é importante utilizarmos as informações de volume nas nossas análises? Então, existem alguns bons motivos para isso. O volume pode antecipar possíveis movimentações do preço. O volume pode confirmar o deslocamento do preço identificado na nossa estratégia e conciliar a nossa estratégia ou análise com o volume podem reduzir o risco e aumentar a taxa de acerto das nossas operações. Mas para fazermos isso, nós precisamos utilizar os indicadores de volume certos, que vão complementar as nossas análises. E o primeiro deles que vamos te mostrar é a famosa VWAP. Então, se você ainda não conhece esse indicador, já vai testando ele aí no seu gráfico do Vector. O indicador VWAP representa o preço ponderado pelo volume, sendo bastante similar às médias móveis, porém com algumas diferenças. A VWAP considera a média dos preços que foram negociados em um determinado período, sendo essa média ponderada pelo volume das negociações nos níveis de preço. E esse é um excelente indicador que pode ser utilizado como ponto de suporte ou de resistência do preço em qualquer período gráfico, principalmente no day trade. Isso porque muitos players institucionais e robôs de algoritmos utilizam a VWAP como referência nas negociações. Mas agora, vamos te mostrar como utilizar a VWAP na tela do seu Vector. Para inserir a VWAP no nosso gráfico, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o fundo do gráfico e vamos em Inserir indicador. Aqui, vamos procurar pela VWAP na lista. Depois, vamos definir no nosso gráfico e pronto. Vamos também aumentar a espessura da linha para facilitar a visualização. E logo de cara, já podemos perceber que quando o preço chega próximo da VWAP, na grande maioria das vezes ele retorna. Desta forma, podemos encarar a linha da VWAP como uma zona de suporte e resistência do preço. E isso acontece porque a VWAP indica pontos de grande liquidez do mercado. A VWAP também é muito utilizada em estratégias com robôs de algoritmos e grandes players que aproveitam esses pontos de liquidez para fazerem entradas e montar posições. Dessa forma, nós podemos considerar a VWAP como uma importante região de preços, utilizada por todos os participantes do mercado. Neste caso, existe a probabilidade de nós identificarmos alguma reação por parte do mercado quando o preço encostar na VWAP, como é o caso quando o indicador serve como suporte ou resistência. Além disso, como falamos, esse é um indicador que funciona muito bem no intraday, para operações de day trade. Então, nós podemos utilizar este importante indicador de volume dentro da nossa estratégia para filtrar eventuais operações a favor da direção do volume ponderado pelo tempo, que é onde está a liquidez do mercado, como por exemplo nas regiões de retorno à VWAP, aqui, aqui, aqui e aqui. A VWAP é um indicador técnico muito utilizado em variadas estratégias, tanto por pessoas físicas, institucionais e robôs. Então aproveite esse indicador para testar em sua estratégia. O segundo indicador que vamos te mostrar é o poderoso ABV. Criado por John Granville, o ABV é um indicador que relaciona a mudança no preço com as variações de volume. E a sua principal função é mapear a direção do fluxo de volume, determinando se está entrando ou saindo o volume do ativo. E esse é um indicador muito utilizado tanto no day trade, mas principalmente no swing trade, para confirmar a força de uma tendência, ou até mesmo possíveis reversões do preço de um ativo. Mas agora, vem comigo na tela do Vector aprender mais sobre o ABV. Para inserirmos o indicador no gráfico, vamos repetir o passo anterior. E vamos selecionar o ABV na lista.
Vamos inserir em uma nova janela e pronto. Como falamos, o OBV é um indicador de momentum, que relaciona as mudanças de preço com as variações do volume, e o seu principal objetivo é detectar a direção do fluxo do volume negociado. E também, interpretar o OBV é relativamente simples. Ele representa o saldo do volume, ou seja, se está entrando ou saindo o volume do ativo, medindo o acúmulo do fluxo de volume positivo ou negativo. Mas podemos também interpretá-lo de diferentes formas, e a primeira delas é a divergência. Uma divergência ocorre basicamente quando o indicador técnico está mostrando um cenário, mas o preço está se comportando de uma maneira diferente. Neste caso, por exemplo, podemos perceber que houve uma grande puxada do preço para cima neste ponto. Porém, o indicador OBV já nos sinaliza de forma antecipada uma queda no volume negociado do ativo, onde o volume não foi capaz de superar o topo anterior, bem aqui, resultando também numa queda de volume logo na sequência. Neste outro momento de tendência de alta, nós podemos identificar pelo OBV a força do fluxo comprador neste ponto bem aqui. Dessa forma, nós podemos utilizar o indicador para tirar insights sobre possíveis antecipações do movimento do preço ou confirmação de tendência em certas situações. No entanto, é importante lembrar que nenhum indicador irá funcionar 100% das vezes, então não devemos depender de um único indicador para realizar as nossas operações. Mas o OBV é um excelente indicador para utilizar em conjunto com as nossas estratégias operacionais. O terceiro e último indicador da nossa lista é o Volume Profile. O Volume Profile é um indicador que nos permite acompanhar o volume acumulado por nível de preço dentro de uma determinada periodicidade. E através dele, nós podemos conferir de forma visual no nosso gráfico a distribuição do volume de negociações efetivas, ou seja, onde os negócios foram realmente executados naquele ativo. E ainda, o Volume Profile pode ser utilizado para identificar regiões de suporte ou resistência do preço, baseado nas regiões de alto volume de negociações. Então, vamos de novo para a tela conhecer o poderoso Volume Profile. Para inserirmos o Volume Profile no nosso gráfico, vamos repetir o passo anterior. Vamos selecioná-lo na lista, inserir o nosso gráfico e pronto. O Volume Profile é uma ferramenta que nos permite observar o volume acumulado por nível de preço, dentro de uma determinada periodicidade, seja ela semanal, diária ou até mesmo em minutos. Notem que ele nos mostra por nível de preço onde houve o maior volume de negociações efetivas, ou seja, onde os negócios foram realmente executados. Dessa forma, o Volume Profile pode ser usado para determinar regiões de suporte e resistência, baseados nas regiões onde teve alto nível de negociações. Isso pode servir como um insight que existe grande interesse por parte do mercado em trabalhar essas regiões de preço e fortalecer ainda mais esses pontos de suporte e resistência, e também possibilitar uma entrada fundamentada pelo volume negociado, por exemplo. Se você chegou até aqui, então aprendeu que existem poderosos indicadores de volume que podem melhorar a qualidade técnica das suas operações no Vector. Por isso, comenta aqui embaixo se você já utiliza algum desses indicadores nas suas análises. E também, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando as nossas novidades. Segue o fluxo e bons trades!